Olá, veja só, o homem que vendeu toda a sua riqueza. E para piorar, ele mandou demolir toda a sua casa e deixou seus filhos na miséria. Veja só, assista até o fim para você entender melhor essa história. O que aconteceu para este homem vender toda a riqueza dele e depois ele mandar demolir toda a casa dele e deixar todos seus filhos na miséria? Olha só, morava um velho idoso numa pequena cidade, cujo antes dele casar, quando ele era jovem, ele pensava em casar, pensava em ter filhos, pensava em ter uma vida boa, assim como você também deseja de ter uma vida confortável, uma vida de luxo. Mas a história deste homem ali foi uma história muito diferente. O nome deste homem era Paulino. Paulino, muito cedo, ele se casou com uma mulher chamada Aurora. Quando Paulino se casa com Aurora, juntos eles foram um casal muito feliz, um casal que muitos admiravam naquela região, um casal que muitos admiravam naquela época. Ao andar do tempo, eles tiveram seus filhos. Eles tiveram 4 filhos. Quando eles tiveram aqueles 4 filhos, aí os filhos foram o motivo deles se amarem mais. Eles viveram a sua vida, eles construíram um império junto. Eles construíram uma vida confortável junto. Eles construíram uma vida de luxo. Veja só, filho de Deus, a história não acaba por ali, não. Olha só. Num belo dia, a esposa do Paulino, ela adoece. Ela fica doente. Ali eles correram para o hospital, correram para os médicos, mas a doença que tinha a mulher do Paulino era uma doença muito grave. Ela ficou internada no hospital por 1 ano e meio. Ali Paulino começou a vender algumas coisas que ele tinha para ter a solução do problema que a esposa estava a enfrentar naquele momento. Ali os filhos começaram a dizer para o pai: não, pai, não pode vender aquilo, não pode vender aquilo, porque os filhos eles estavam a ver que o pai estava a desperdiçar toda a herança que poderia ficar para os filhos, porque o Paulino já era um homem idoso, já era um homem muito idoso, de uma idade muito avançada. Mas Paulino, só para te lembrar, ele era um homem muito rico naquela região. Mas a verdadeira história é que os filhos do Paulino não gostavam do Paulino. E também não gostava da sua mãe, que era a Aurora. Somente os filhos do Paulino, eles brigavam por causa da herança que Paulino tinha. Ali, a morte bateu a porta em casa do Paulino. E a esposa do Paulino, ela perde a vida. Quando a esposa do Paulino perde a vida, ali o Paulino ficou muito triste. O Paulino ficou muito furioso, angustiado. Ele perdeu a esperança de continuar com a sua vida. Ele perdeu a esperança de continuar para frente. A morte da esposa do Paulino, ela deixou a vida do Paulino estagnado. Deixou a vida do Paulino sem mais solução nenhuma. Ali em Paulino, ele começou a entrar no mundo do vício. Ele começou a entrar em caminhos que não são bons. Ali veio o irmão do Paulino, de nome Francisco. Ali começou a aconselhar ao seu irmão: não, Paulino, não pode fazer isso, não pode fazer isso. A sua esposa, ela perdeu a vida, mas agora ela está no céu, está com Deus. Ali o irmão do Paulino começou a sensibilizar ao Paulino. Ali ele conseguiu. Quando o irmão do Paulino consegue sensibilizar o coração do Paulino, ali vieram os filhos de Paulino diante de Paulino e disseram o seguinte: pai, nós já crescemos e nós estamos a esperar a nossa herança. Nós queremos com que pai divida toda a herança por igual para cada filho e nós vamos fazer a nossa própria vida. Ali o Paulino, ele olhou para os filhos e disse o seguinte: eu vos darei toda a herança que vocês precisarem, mas tomara, espero que vocês cuidem de mim depois de eu vos dar a herança.
no momento em que Paulino queria assinar para dar a herança aos seus filhos, ali os seus filhos começaram a brigar. Eu quero aquele caminhão, eu quero aquela casa, eu quero este carro, eu quero aquele dinheiro, eu quero aquela fazenda. Os filhos começaram a lutar antes do Paulino morrer. Olha só, o Paulino estava bem de saúde, o Paulino estava firme, mas os seus filhos lutavam como que se fosse o Paulino estivesse morto. A história não termina por ali não, filho de Deus. Então, se és novo por aqui, subscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo sequer como esse. Então, se gosta de vídeos como esse, comenta ali, filho de Deus, para nós trazermos mais vídeos, mais conteúdos que tem a ver com histórias da nossa população. Veja só, quando Paulino queria assinar aquele documento, os seus filhos começaram com uma briga enorme. Disseram, nós queremos aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Ali o Paulino disse assim, se vocês ainda lutam hoje, estando eu vivo, imagina quando eu morrer. Vocês vão se matar por causa da herança. Vocês vão se matar por causa da riqueza. Então eu não vou assinar este documento hoje para vos dar esta herança. Mas eu vou fazer um documento e depois eu vou guardar aquele documento. Após a minha morte, vocês vão ler aquele documento e vão saber de quem é de verdade a herança. Ou de quem vai ser a herança. Ali os filhos começaram a ter uma disputa. A herança vai ser minha, essa herança vai ser minha, essa herança vai ser minha. Veja só o que aconteceu. 6 meses depois, cai doente o Paulino. Quando Paulino cai doente, nenhum filho de Paulino veio visitar a Paulino, porque todos intercediam pela morte do seu pai. Todos intercediam para que o Paulino morresse e terem a riqueza do Paulino, e terem as bênçãos do Paulino, e terem a herança. Uau, será que você é um filho desse, filho de Deus? Eu acredito que você não tem esse comportamento. Se tem esse comportamento, comenta aí, filho de Deus. Ah, Jesus. Veja só, filho de Deus. Quando o Paulino fica internado no hospital, porque a esposa do Paulino, ela sofria de uma doença muito rara. Mas tendo aquela doença rara, ela acabou contagiando o seu marido. Ali o Paulino começou também a ter a mesma doença que a sua esposa tinha. Ali o Paulino pensou em si, o que eu vou fazer com toda essa herança que eu tenho? Se um dia eu morrer, os meus filhos, eles vão se matar por causa da herança. Porque os meus filhos, eles são gananciosos, são orgulhosos. Eles querem ganhar de bênçãos em vão. Eles não querem trabalhar, somente querem desfrutar daquilo que é meu. Ali o Paulino começou a pensar. Paulino começou a raciocinar. O que eu posso fazer o que eu posso fazer com os meus filhos? Os meus filhos, eles não gostam de mim, somente gostam daquilo que eu tenho. Mas entre si, eles não se gostam também, somente querem a herança. Então, se eu fazer um documento dando a herança para um filho, os 3 vão matar este filho. Se eu fazer um documento dando herança para cada um, todos eles vão entrar em disputa para cada coisa e vão acabar se matando. Porque os meus filhos são feiticeiros, os meus filhos são orgulhosos, os meus filhos são gananciosos. Então eu quero vender toda a minha riqueza e levar todo o meu dinheiro e eu doar no orfanato. Levar todo o meu dinheiro e eu doar para pobres, viúvas, órfãos, para todos aqueles que necessitam. Ali o Paulino, ele começou a vender tudo o que ele tinha. Ali os seus filhos ficaram espantados quando vieram diante do pai. Eles até pegaram as golas do pai e disseram: pai, o que você está a fazer? Pai, o Senhor está a vender a nossa herança. Ali o pai disse: não, eu não estou a vender só. Eu estou a vender para angariar um fundo, para eu ter todo o dinheiro num único lugar, para eu poder dar a vocês. Ali os filhos ficaram felizes. Ali um dos filhos, ele tentou envenenar o pai, para o pai morrer depressa, para ele poder herdar aquela riqueza. Eram filhos muito cruéis. Eram filhos
cruéis de verdade, que não desejavam o bem do seu próprio pai. Eles somente queriam a herança do seu pai. Já dá para imaginar este tipo de filho de Deus? Já dá para imaginar esse tipo de filho de Deus? Isso aconteceu cá na África. Cá na África. Em Moçambique. Eu quero te fazer entender uma coisa, filho de Deus. Quando Paulino ele é engolado com os seus filhos, ele disse: não, meus filhos, eu estou a guardar a herança para vos dar. Olha, o Paulino ele vivia com medo dos seus filhos. Ali, quando Paulino recebe todo o dinheiro, ele vende tudo que ele tinha. Quando ele vendeu tudo que ele tinha, ele somente ficou com uma casa só, onde ele vivia. Ele leva todo o seu dinheiro, ele vai doar sem a sabedoria dos seus filhos. Ele doa todo o dinheiro para orfanatos. Ele doa todo o dinheiro para os necessitados. Ele doa todo o dinheiro para os órfãos, viúvas, para as pessoas que precisavam de dinheiro naquele exato momento. E olha só, não ficou com nada Paulino a não ser aquela casa que ele tinha. E os seus filhos pensavam que o pai tem dinheiro. Os seus filhos pensavam que o pai guardou uma gorjeta muito grande para nós lá dentro. Ali num belo dia, Paulino disse assim: meus filhos, eu levei todo o meu dinheiro e eu pus numa mala muito grande. E eu enterrei este dinheiro aqui nesta casa. Mas se vocês quiserem encontrar este dinheiro, somente vão procurar depois da minha morte. É ali onde vocês vão dividir o dinheiro ou não sei o que vocês vão fazer com aquele dinheiro. Ali os filhos ficaram felizes porque o pai ele enterrou o dinheiro daquela casa. Olha só, o pai disse assim: eu enterrei o dinheiro na fundação do muro de casa, na fundação da parede de casa. Então, se vocês quiserem, vão ter que partir uma das paredes que tem aquele dinheiro. Só que o Paulino não disse para os seus filhos qual era a parede. O Paulino não disse aos seus filhos onde é que ele enterrou aquele dinheiro. Ali um dos filhos ganhou coragem, ele começou a encolar o pai. Pai, diz-nos onde o Senhor guardou o dinheiro. Ali ele pegou o seu pai e o seu pai ele perdeu a vida. Quando o Paulino perde a vida, veja só o que aconteceu. Os filhos foram enterrar o pai. Quando foram enterrar o pai, todos vieram em casa felizes. Por quê? Eles já tinham dinheiro. Quando eles chegam em casa, eles começam a procurar o dinheiro, mas eles não encontraram nada. Eles vão alugar uma máquina niveladora para nivelar toda a casa, para procurar o dinheiro. Eles começaram a nivelar toda a casa, a única casa que eles tinham, a única herança que o Paulino tinha deixado. Os seus próprios filhos é que terminaram o trabalho de Paulino. Paulino é que queria destruir a sua casa sozinho, mas seus filhos é que destruíram a casa do Paulino. Os seus filhos destruíram a casa. No momento em que destruíam a casa, eles não encontraram nada. Ali tinha uma pequena fundação. Eles escavaram lá quando tiraram uma mala muito grande de ferro. Eles abriram aquela mala. A surpresa bateu na vida dos filhos de Paulino. Eles encontraram simplesmente pedras que estavam lá dentro daquela caixa. Todos ficaram assustados. Ali quando olharam para aquelas pedras, eles viram uma carta que foi escrita com Paulino. E a carta dizia: meus queridos filhos, eu vos amo muito, mas eu vendi toda a minha riqueza e eu doei para o orfanato, porque eu vi o orgulho e a ganância que está dentro de vocês. Se eu deixasse a minha riqueza, vocês mesmos iriam se matar. Então, se eu deixasse a casa, vocês mesmos iam se matar em disputa quem vai ficar com a casa. Então eu vendi toda a minha riqueza e depois eu mandei vocês destruírem a minha casa, porque não vi diante de Deus e não irei para com o Senhor. Então cada um de vocês construa o seu próprio império, cada um de vocês construa o seu próprio legado. Eu fiz a minha parte, eu fiz o meu legado, agora é a hora de vocês fazerem o vosso próprio legado. Cresçam, meus filhos, eu vos amo muito, eu fiz isso por amor a vocês. Ali a carta terminou. Veja só como os filhos de Paulino ficaram espantados, ficaram tristes, ficaram angustiados. Eles mesmos destruíram a sua própria casa. Filho de Deus, será que você é um dos filhos que disputa acerca de herança?
Não pode disputar acerca de herança não, filho de Deus. Trabalhe! Não pode disputar por causa de dinheiro dos seus pais. Trabalhe, filho de Deus. Porque se o seu pai tem o que ele tem hoje, é porque ele trabalhou esforçadamente, ele sacrificou a vida para ter o que ele tem. E eu tenho a fé de que você também vai conseguir ter e vai conseguir chegar onde seu pai chegou, onde aquelas pessoas que você admira chegaram. Olha, filho de Deus, todo mundo começou do baixo para estar em cima. Em nome e no sangue do Cristo Jesus Messias. Se és novo por aqui, subscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação. Comenta aí tipos de vídeos que você gostaria de receber neste canal. Fatos esquecidos, filho de Deus. Eu sou Apóstolo Forte. Até no próximo vídeo, filho de Deus. Shalom, shalom, shalom. Grace Power.